Aluguel em Portugal tá muito complicado de se encontrar, demorando aí em média de uma semana a um mês para conseguir algo bom por um preço justo se você souber procurar. Mas para todo problema tem uma solução. Então, para te ajudar, para te preparar a este novo cenário que está aqui no país referente ao aluguel, eu fiz esse vídeo que eu vou te passar 3 ensinamentos que vão facilitar aí na sua procura de aluguel, de arrendamento aqui no país. Se você não me conhece, eu sou a Mila Britotti. Aqui no distrito de Lisboa, possui um pouco mais. E agora vamos para Vila Nova de Famalicão. Várias dicas de como você conseguir também. Então vamos comigo. Inclusive, muitos seguidores, muitos inscritos me perguntam sobre a média atual de valores dos aluguéis aqui em Portugal, tá? Então me acompanha nesse vídeo até o final que eu vou te falar a média dos valores atuais do aluguel, do valor de quarto, do valor de casas, dos valores de apartamentos com 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, enfim. Então você já sabe que esse vídeo é super necessário e que vai agregar bastante na sua vida com conteúdo top. Então deixa seu like, é só clicar nessa mãozinha que tem aqui embaixo do vídeo. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu acredito que tudo existe por um propósito. Então esse vídeo provavelmente vai ser super necessário para você. E se você não me conhece, eu sou a Mila Britotti, eu moro aqui em Portugal há 4 anos e você caiu de paraquedas no canal certo. Porque aqui eu desvendo todos os segredos de Portugal e eu oriento as pessoas que pensam em morar ou que vivem aqui em Portugal a terem uma vida mais digna, né? E aí superar as dificuldades que acontecem aqui no país. Então aqui no canal eu mostro como você conseguir trabalho, como fazer um currículo vencedor de entrevistas, como você conseguir alugar uma casa barata aqui em Portugal, como comprar um carro bom por um preço justo, um carro de qualidade, enfim, tudo que você precisa saber tá aqui nesse canal. E agora eu vou te passar os 3 ensinamentos para você aprender e colocar em prática e não precisar mais passar por aquela dificuldade de passar meses procurando um aluguel por um preço justo, uma casa boa, sem conseguir. Tá aí? Segura o coração que eu vou te dizer agora quais são esses segredos. E antes de mostrar os pontos, de te ensinar, né, eu preciso fazer um alerta para você começar esse vídeo de forma consciente. E o primeiro alerta é que sim, aqui em Portugal os aluguéis agora estão um pouco mais complicados e principalmente para recém-chegado. Mas vamos aí seguir essa linha de raciocínio. Se você é recém-chegado, você tem algum trabalho fixo, você tem um contrato de pelo menos 1 ano que te assegure naquele trabalho, você tem um valor fixo mensal que você recebe na sua conta garantido todos os meses, você conhece alguém no país, você tem fiador, qual a garantia que você dá para o proprietário do imóvel que realmente você, como recém-chegado, você não vai chegar no país e sumir daqui a um mês? Porque você sim, você vai estar em processo de adaptação e tem uma grande chance de você não se adaptar e não gostar do país e ir embora e deixar aquela pessoa que vive ali no país, né, o dono da casa, na mão. Então, logo de início, deixando esse alerta, você tendo consciência da dificuldade do aluguel, principalmente para recém-chegado, que não dá nenhuma garantia para o proprietário, que não vai danificar aquele imóvel, vem aí o primeiro ponto para você ter consciência, que é, se você é solteiro ou casal, sem filhos, recorra a um quarto inicialmente, tá? Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, mas não custa reforçar, porque parece que não entra na cabeça de muitas pessoas. Mas vamos lá. Inclusive, a Mila, que tá aqui falando contigo, eu morei em Portugal 1 ano e 5 meses em quarto. Inclusive, a maior parte do tempo, eu morei em uma casa com 4 quartos e na casa éramos 6 pessoas para compartilhar um banheiro e uma cozinha e sem sala, tá? Então, assim, eu tive consciência que aquilo não seria para sempre, era parte do processo para eu conseguir evoluir e avançar. Eu não tinha muito dinheiro, eu precisava economizar e juntar para conseguir me desenvolver no país. E aí você vai me perguntar: Mila, foi fácil morar 1 ano e 5 meses num quarto, numa casa compartilhada com 6 pessoas? Não foi fácil, mas eu quero entender qual o problema das pessoas que acham que os processos da vida são fáceis. Gente, a vida em si não é fácil, principalmente no processo de mudança para outro país, que você tem que se adaptar a outra cultura, a um idioma com um sotaque diferente, a um clima diferente. Então, assim, o processo não é fácil, não vai ser fácil. Ele é possível, ele é viável, ele é palpável. Você vai conseguir se você estiver disposto a passar pelas etapas. Então é assim, o primeiro ponto é, se você é solteiro ou casal sem filho,
vai ali esse primeiro ponto de alerta para você colocar na sua cabeça. Se possível, recorra a um quarto. Menos calções, então vai ter menos garantias, né? Você vai precisar pagar menos para entrar. O processo para entrar é menos burocrático, então é mais fácil para você conseguir uma moradia mais rápido e você consegue um teto. Então, ao invés de você estar pagando Airbnb ou pagando hotel, um valor caríssimo, você vai para um quartinho para pelo menos conseguir um trabalho, fazer seus documentos e se fixar e respirar no país, que pelo menos o teto tá garantido e fica mais fácil. Só que assim, um ponto essencial é, quem tem filho, mesmo que seja um, não pode ir pro quarto. A não ser que você queira ter algum problema com o departamento de polícia da criança e do adolescente. Sim, aqui em Portugal, a lei da criança e do adolescente é extremamente rígida. E caso você coloque o seu filho em condições, em um ambiente que não seja propício para a evolução da criança, você vai ter problema com a polícia de Portugal. Então, para a pessoa que tem filho, ou se você tá vindo com mais dinheiro e quer ter sua privacidade, que também é uma escolha sua, né? Você quer ter mais conforto e quer chegar numa casa diretamente, agora eu vou te ensinar como você conseguir uma casa aí, um aluguelzinho por um valor legal, te ensinando 5 pontos principais aqui nesse segundo ponto. É uma ramificação, vamos ver se você me entende. 5 pontos para você entender, já que você vai procurar uma casa aqui em Portugal, então já fica aqui consciente. Primeiro ponto, uma casa, um imóvel pede mais garantia, significa mais dinheiro. Então se você vai para uma casa, se você tem filho, você sabe que você vai precisar ir para uma casa, não para um quarto. Se você quer ter sua privacidade, se você por acaso é um casal, uma pessoa solteira, quer pagar o preço de ter uma casa, tenha consciência de que você vai precisar de mais dinheiro, porque casa requer mais garantias. Lembre-se, você está alugando um imóvel de 150 mil, 200 mil euros, que o dono demorou uma vida para conseguir ter, muitas vezes está ainda até financiado, né? Então, assim, a pessoa tem aquele zelo com o imóvel dele, então ele vai querer sim garantias, calções, porque caso você danifique o imóvel, a pessoa tenha como pelo menos minimizar os danos. Então, se você vai alugar uma casa, vai alugar um apartamento, tenha consciência de que você vai precisar de mais dinheiro e juntar, tá? Juntar mais grana ainda estando no Brasil. Segundo ponto é, aluguel tá difícil em Portugal. Como eu falei no início, o prazo aí para quem sabe procurar, eu já vou te ensinar como, tá demorando hoje atualmente em média de 1 semana a 30 dias. Então, assim, outro conselho que eu te dou aí no segundo ponto é não venha com a cidade fixa em mente, porque provavelmente aquela cidade tem uma grande chance de não ter imóveis suficientes disponíveis para aluguel naquele momento. E aí gera uma decepção, porque vai passar os meses e você não vai ter onde morar. Então, assim, escolha um distrito. Para quem não sabe, distrito seria ali equivalente a estado aqui no Brasil, tá? Só para você ter uma noção. Escolha um distrito, estude sobre aquele distrito e procure casas naquele distrito específico ou distritos ao redor, tá? Então, vamos lá. Se você está pensando em ir para Braga, você vai procurar ali no distrito de Braga, de Porto, de Aveiro, no máximo estourando Viana do Castelo e já tá muito longe, tá? No máximo ali Vila Real. Enfim, procura ali naqueles distritos específicos, não enfatizando em uma cidade somente, porque aluguel tá escasso no país. E isso é devido ao fluxo de imigrantes que está aumentando cada dia mais. E o terceiro ponto é, não se desespere. Na hora da sua procura, não se desespere. Não vá na primeira casa que você encontrou já se afobando. Porque às vezes o valor não tá boa, a proposta não tá boa. Sim, aqui em Portugal existem pessoas que extorquem, que pedem um valor absurdo de calção de renda por conta do seu desespero. Então respira, vai visitar as casas sem mala, deixa sua mala no hotel. E visitar uma casa com mala significa desespero. Se você está desesperado, eu vou te pedir 10 calções, mesmo sendo algo contra a lei portuguesa. Porque você está desesperado, a pessoa sabe que você vai pagar. Então, assim, oportunistas tem em todos os lugares do mundo. Então, respira, sem desespero. Foi no imóvel, não era o que estava na foto, ou a proposta não é boa, os valores que estão te cobrando são absurdos, ok, segue a vida, vai em frente, continua procurando até achar algo do seu interesse ali, do que você está pensando. E o quarto ponto é, separe um dinheirinho para o seu carro, tá? Então traga o dinheiro, já coloca aí no planejamento um dinheiro separado para o carro, porque acaba sendo mais econômico para ti alugar uma casa, um imóvel em cidades pequenas, cidades ao redor dos grandes centros de Portugal. E eu já vou te falar daqui a pouco, no final, tá? Segura onda aí, já vou te falar a diferença de valores.
mas eu já posso te dizer que a economia é de 50%. Então, assim, você vai economizar 50% do valor do aluguel todos os meses. Enquanto combustível aqui em Portugal é super barato e carro você encontra aí numa média um carrinho, óbvio que não é um carro do ano 2013, 2015, mas tu acha um carrinho andável, um carrinho bom aí por uns 800 até 1.500 euros. Então separa um dinheirinho do carro para você conseguir, né, para você não ter esse rombo no seu orçamento no valor do aluguel, para você ir para uma cidadezinha pequena ao redor, separa o dinheirinho do carro que vai te ajudar até mesmo no trabalho. E a quinta parte que chego a te dizer que é a mais importante, vamos lá. Você tá com carro, você tá procurando em todas as cidades com a mente aberta, você encontrou uma casa, as condições de valores estão justas, você gostou do local, agarre com suas forças, tá? E entre. Só que assim, lembre-se, a casa, quando é barata, com as condições melhores, se for uma casa com uma estrutura boa, tenha consciência. Não vai ser casa com piso de porcelanato, móveis planejados, tudo da mesma coisa, com design e arquitetura colossal. Não, vai ser uma casa boa, com estrutura boa, mas com móveis simples. Lembre, você é recém-chegado, ok? Vale reforçar isso. Ninguém vai querer alugar com facilidade uma cobertura com móveis caríssimos para uma pessoa que não dá garantia nenhuma para ela. Então, assim, provavelmente sim, você vai conseguir uma casa, tá? Só que os móveis sejam móveis mais simples. Não tô falando que vai ser móvel acabado, caindo ao pedaço. Não, tá longe disso. Eu tô te falando que não vai ser aquela casa de filme, de cinema, com gramado na frente, piscina no fundo, piso de porcelana, enfim, de porcelanato, né? Só para você ter consciência, você vai achar uma casa legal por um preço justo, numa localização ok, mas para você vir com essa visão de não exigir muito aí dos móveis e da arquitetura interna de design de interiores da casa. Só para recapitular aqui, que eu disse no início que ia te dar 3 ensinamentos para você conseguir aí alugar uma casa de forma mais tranquila. Só para recapitular, primeiro ponto, se você é solteiro ou casal, recorra a quarto, menos burocracia e menos gastos. Segundo ponto, como você conseguir alugar uma casa ou um apartamento. Eu trouxe aí 5 linhas de pensamentos, 5 alertas para você ter antes de começar essa pesquisa. Se você não viu direito, volta ao vídeo e recapitula. E vai o terceiro e último ponto. O terceiro e último ponto é que tenha paciência. O desespero é o pior fator e o mais agravante de pessoas, por exemplo, que te diz que está pagando 700 euros num quarto. Isso é um absurdo. Como eu te falei, pessoas oportunistas existem no mundo inteiro que se aproveitam do seu desespero. Então, assim, seja paciente. Os sites que eu indico para você fazer essa procura, que são os melhores, tá? O de melhor excelência, assim, de entrega para mim, é o Imovirtual, o Custo Justo e o OLX.pt. Mas fica tranquilo que no final desse vídeo eu vou te ensinar como procurar casa, tá? Nesses sites, inclusive também no Marketplace do Facebook, gosto bastante, mas precisa ter atenção no raio de localização que você vai colocar ali perto de você, tá? Então, assim, tem que ter cuidado nessas partes, mas no final desse vídeo eu vou colocar como sugestão um vídeo que é como conseguir aluguel barato em Portugal, e nesse vídeo eu ensino a como mexer nesses sites. Então, se você quiser se aprofundar nesse conhecimento, no final desse vídeo vai ter essa sugestão para você continuar aí e aprendendo ainda mais. E agora, o momento mais esperado, eu vou te falar a média de valores dos preços dos aluguéis aqui em Portugal para você se preparar e ter consciência como é que tá o cenário atual. Mas antes, eu quero te pedir o seu like. Deixa seu like, não custa nada, dura 2 segundos, tá? E fortalece demais o meu canal. Para deixar o like, basta clicar nessa mãozinha que tem aqui embaixo do vídeo. Clica na mãozinha e pronto, tá feito. Você deixou o seu like e o YouTube, ele entende que esse vídeo foi interessante para ti e até mesmo é bom para ti porque ele acaba te distribuindo mais vídeos nesse nicho, né? Nesse segmento para você se aprofundar ainda mais referente a esse assunto, a esse conhecimento. Outra coisa muito importante é, se você está assistindo esse vídeo na estreia, no dia que ele lançou, provavelmente você está vendo aqui do lado que tem um chat onde as pessoas estão conversando. Se você não está conseguindo mandar a sua dúvida para eu responder no chat, é porque você não é inscrito no canal. É gratuito para fazer e é super simples. Basta clicar no botão escrito inscreva-se ou inscrever-se que tem aqui embaixo do vídeo, tá? Não custa nada, também dura 2 segundos, é super rápido. Além de você ficar por dentro de todos os assuntos e todas as novidades que eu posto sobre Portugal, e são conteúdos úteis
que agregam e transformam a sua vida, você também, por exemplo, em todas as estreias dos vídeos, você pode participar do chat aqui do lado, mandando a sua dúvida e eu respondo na hora. Eu fico 1 hora no chat respondendo todo mundo lá. Então assim, você tem que mandar alguma dúvida. No Instagram é muita gente, não consigo responder direito, são mais de 1000 directs. Então aproveita a oportunidade do chat, é super tranquilo, é bem menos pessoas. Provavelmente tem 100 pessoas no máximo ali participando. Fica mais fácil de responder, não custa nada para ti, basta se inscrever. Você talvez não participe nesse agora, mas o próximo já vai deixar livre para você. Então se inscreve. Mas continuando, a média de valores dos aluguéis aqui em Portugal. E antes de falar as médias dos valores, eu gostaria de deixar enfatizado aqui, lembrando que eu vou passar uma média por cima, ok? Não são valores exatos. Eu não tenho como te dizer valores exatos, porque os valores variam bastante referente a várias coisas, a vários fatores. Por exemplo, localização, depende do bairro que você vai alugar ali o imóvel, tá? Se for no centro é mais caro, se for um bairrozinho mais afastado você paga mais barato, tá? Se o imóvel tem móveis ou não tem móveis, então ele fica mais caro, ele fica mais barato. E se for quarto, enfim, o valor varia bastante, mas eu vou te dar uma média para você ficar alerta e consciente da realidade atual. E vamos começar com quartos. Quartos, lembrando que a gente vai separar ali em grandes cidades e pequenas cidades. O que seria essa definição aí que você deve estar se perguntando? Grandes cidades são, por exemplo, capitais de distritos, ok? Um exemplo por cima, Braga, Leiria, Porto, Lisboa, Santarém, que são cidades que são mais caras por ser capital de distrito. Então, as grandes cidades são as cidades teoricamente grandes e as cidades pequenas são aquelas cidades ao redor que eu canso de falar para vocês, que são as cidades que têm menos população, menos infraestrutura, mas fica perto ali daqueles grandes centros. Beleza? Vamos lá. Valor de quarto em cidades grandes. O valor de quarto em cidades grandes varia de 300 a 500 euros, ok? Anota aí. Se for em uma cidade pequena, cidades ao redor, vizinhas, esse valor ele varia aí abaixo de 200 até 400 euros. Você vai perceber no próximo tópico que existem apartamentos com mesmos valores, por exemplo, de quartos, que eu acabei de falar para você. Mas qual seria essa diferença? Que os quartos, eles pedem menos garantias e são menos burocráticos. Então, por exemplo, você vai pagar 300 euros num quarto e existe um T0 pelo mesmo valor de 300 euros. Qual a diferença? O quarto, ele vai te pedir apenas o aluguel em um calção, 600 euros e tu entra. Enquanto uma casa vai te pedir muito mais garantias. Talvez peça 2 rendas, 3 calções, fiador, IRS, contratos de trabalho. Você tem? Não tem, né? Então, provavelmente você tem que começar no quarto para você se estabilizar e ter o mínimo aí para andar no país. Agora vamos entrar na parte de casas e apartamentos. Um T0 ou um T1. Para quem não sabe, entrar aqui na linha de raciocínio, o número que vem depois do T significa a quantidade de quartos que tem na casa. Então, se é um T0, é uma kitnet. É tudo junto ali num quadradinho só. É quarto, sala, cozinha e banheiro, tudo ali, quer dizer, só o banheiro que é separado, né? Mas a cozinha e o quarto é junto. Isso é um T0. O T1 é um quarto, sala, cozinha e banheiro, tudo separadinho. Só para você ter noção. T2, 2 quartos, T3, 3 quartos, T4. Quartos, enfim. Um T0 ou um T1 em uma cidade pequena varia aí de 300 euros a 500 euros mensal, ok? Se você for para uma cidade grande, uma cidade maior, esse valor, ele varia de, no mínimo, 450 euros, podendo chegar até 700 euros mensais. Um T2, ou seja, 2 quartos, em cidades pequenas variam de 600 euros a 1.000 euros mensais. Se você for pegar esse mesmo T2, essa mesma casa de 2 quartos, em uma cidade grande, esse valor varia de, no mínimo, 800 euros mensais até 1.000 euros mensais. Um T3 ou um T4, que seria 3 quartos ou 4 quartos, tá? Em uma cidade pequena, varia aí mais ou menos de 800 euros a 1.100 euros mensais, enquanto em uma cidade grande, um T3 e um T4, no mínimo, estamos falando de 1.000 euros, 1.100 euros pagando bem, uma cidade grande, ok? Então, anota os valores para você dar uma refletida e se preparar aí para essa realidade. Lembrando que o cenário não só de Portugal, mas do mundo inteiro está sofrendo transformações. Os aumentos, eles existem desde que o mundo é mundo, tá, gente? Então, tenha consciência. Só você parar para pensar, vamos lá, em qualquer país, em 2010, você paga o mesmo preço hoje das coisas
coisas que você pagava em 2010? Não, elas aumentaram, né? Pois é, então as coisas continuam aumentando e o cenário não vai mudar. Porque muitas pessoas perguntam: Mila, quando o aluguel vai diminuir e voltar a ser o que era antes? é uma questão de atualização. As coisas nunca voltam a ser como era antes. Elas se transformam, elas se atualizam e nós é que temos que nos adaptar ao novo. Portugal costuma dizer que Portugal é um país para todos, mas não são todos que são para Portugal. Então, assim, se você vem com vontade de crescer, de trabalhar, aqui o país é lindo, ele já continua de portas abertas, tem como você crescer, mas você tem que ter consciência de que você precisa vir com a mente aberta e entrar nas áreas de trabalho de alta demanda, que o país necessita, que o país paga bem porque precisa daquela mão de obra. Se você vem com a mentalidade de que vai viver a vida empurrando com a barriga, vai reclamar quando as coisas não derem certo, ao invés de se transformar, mudar e se adaptar. Se você acha que ganhar o mínimo tá tranquilo, sinto muito lhe falar, mas em alguns meses você vai estar super decepcionado e tendo que voltar, regressar para o seu país de origem. Então, assim, se você está em Portugal atualmente, a situação tá complicada para ti, ou se você pensa em vir morar aqui em Portugal, antes que as coisas apertem, tenha consciência de que essa imigração tem que ser feita consciente, com planejamento, claro, planejamento financeiro e psicológico, óbvio, mas também consciente de que, se possível, entre nas áreas de alta demanda, para você receber mais, ganhar mais e ter uma vida melhor. Lembrando que 70% da população de Portugal recebe acima do mínimo, então apenas 30% recebe ali o salário mínimo. Não é tão difícil você ganhar mais do que o salário mínimo aqui no país, ok? Basta você se encaixar aí nessa porcentagem dos 70% e tá tranquilo. É isso, eu espero ter te ajudado, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e transformador para ti, tá? E vamos fazer uma corrente do bem. Compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, no Facebook, pro amigo, pra gente fazer aquela correntona do bem e a gente se autoajudar, porque notícia boa é notícia compartilhada. E eu quero a sua sugestão, seu comentário aqui embaixo sobre o assunto do próximo vídeo. O que você quer saber? Você quer que eu fale e mostre, né? Que eu tenho várias fotos, inclusive registradas, sobre as dificuldades que eu passei aqui em Portugal para você se preparar referente a isso, tá? Assim que eu cheguei. Você quer um vídeo falando sobre as dificuldades que eu passei aqui em Portugal? Ou você quer um vídeo informativo te ensinando o que precisa para matricular o seu filho na escola aqui em Portugal, independente de qual seja o status imigratório do pai, né? Porque a educação é um direito de todos aqui. Como fazer a matrícula do seu filho aqui na escola, aqui em Portugal, e quais documentos você precisa ter em mãos. Então, comenta aqui embaixo o que é que você quer ver no próximo vídeo aqui do canal do YouTube, no meu canal aqui do YouTube. As dificuldades que eu passei no início para você se preparar a um vídeo te ensinando, né? Te mostrando quais documentos você precisa para matricular o seu filho aqui. Comenta aqui embaixo e qualquer dúvida também pode comentar. Assim que eu ver seu comentário, eu respondo na mesma hora. Então pode comentar aqui. Obrigada por me acompanhar e eu espero te ver no chat do próximo vídeo.